Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos do meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Só Notícias, jornal virtual do Mato Grosso, publicou no 9 de abril que um jovem que foi acusado de roubo ficou por um tempo na delegacia e depois foi transferido para sua própria residência, em vista de não haver vagas disponíveis no sistema socioeducativo de Mato Grosso. Esperamos que mais jovens não consigam vagas e sejam realocados em suas casas. O G1 noticiou que no dia 10 de abril a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que dá porte de arma a deputados estaduais e agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. Acreditamos que isso seja o primeiro passo para que todos os agentes socioeducativos do Brasil tenham posse de arma. A Folha de São Paulo noticiou no dia 12 de abril que um jovem de 14 anos foi apreendido pela Polícia Civil na cidade de Barueri e colocado simplesmente numa jaula. Os policiais ainda tiraram fotos dele segurando cartaz e compartilharam por aí. O Mídia Max de Mato Grosso do Sul publicou no dia 14 de abril sobre a rotina dos e das jovens que cumprem medida socioeducativa em meio fechado em Campo Grande. Além de um monte de baboseira dizendo que a unidade é ótima, a matéria também traz um panorama da quantidade de jovens no NEI, Unidade Educacional de Internação, em Campo Grande, 17 na UNEI Novo Caminho, que é a internação provisória, e 94 na UNEI Dom Bosco, onde ficam até 3 anos. O jornal O Dia, do Piauí, publicou nesta última semana uma matéria contando as trajetórias de jovens que cumprem medida socioeducativa. No dia 15, eles revelaram um importante dado do Estado, que entre 2016 a 2018 foram computados 2.563 processos de jovens no Complexo de Defesa da Cidadania. Em 2019, já passaram 95. O Senado Notícias publicou em 15 de abril que está em tramitação um projeto de lei de Flávio Bolsonaro que amplia o tempo máximo de internação de 3 para 7 anos, com a liberdade compulsória de 21 para 25 anos. Para Flávio, a internação de 3 anos não se mostra mais aceitável, face ao crescente aumento do número de atos infracionais graves e gravíssimos. 3 grandes fugas foram registradas pelo G1 nesta última semana. A primeira foi registrada no 10 de abril no DEGASE, que fica às margens da RJ 158, entre Campos dos Goitacazes e São Fidélis, no norte fluminense, estado do Rio de Janeiro, onde 6 jovens fugiram, e até o momento, quando conseguimos averiguar, apenas um jovem havia sido recapturado. Na comunidade de atendimento socioeducativo CASE, Zilda Arnes, em Feira de Santana, Bahia, 24 jovens fugiram no dia 12 de abril. No entanto, até o final de semana, um pouco mais da metade foi recapturada, infelizmente. E a outra fuga foi registrada no dia 14 de abril no Centro de Medida Socioeducativa de Internação Masculina, o CASEM, de Macapá, no Amapá. 3 jovens pularam as muralhas e não foram recapturados. Que mais jovens fujam das unidades de internação de medida socioeducativa. Esses são os votos do Casa Virada. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio tratado como os animais, pior que um zoológico. Falando então agora aqui no Boletim Casa Virada sobre as notícias do meio aberto, hoje nós vamos falar sobre o fechamento de outros serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui no município de São Paulo. Neste último mês recebemos a informação de que há serviços de medida socioeducativa em meio aberto sendo fechados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
A justificativa é que esses serviços estariam operando então com a capacidade abaixo do que o convênio prevê. Como que funcionam esses convênios? A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, de tempos em tempos, abre chamamento público para as organizações não governamentais apresentarem projetos para execução de serviço. No caso aqui do boletim, falamos então dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Quando uma organização apresenta então o projeto e ganha o conveniamento com a Secretaria de Assistência Social, esse convênio vai pressupor uma quantidade de adolescentes a serem acompanhados por aquele serviço e que a partir dessa quantidade de adolescentes que o convênio estabelece, vai também estabelecer a quantidade de profissionais que irá compor a equipe. Ou seja, se for um convênio de 75 adolescentes para ser atendidos, a equipe será composta de 5 técnicos, um administrativo, gerente e operacional. Se for um convênio para atender 90 adolescentes, serão 6 técnicos, 2 administrativos, um operacional e uma gerente. Ou seja, então tem essas variáveis a partir da quantidade de adolescentes que o convênio pressupõe para então delimitar quem vai compor as equipes e quem não vai. No caso dos serviços de medida que estão sendo fechados, a justificativa da SMADS, então, é de que o número de adolescentes que está sendo acompanhado pelo serviço não corresponde ao número que o convênio estabelece quando foi fechado esse termo de parceria entre a ONG e a Secretaria de Assistência Social. Dessa forma, a SMADS refere de que há um desperdício de recurso público, uma vez que o serviço era para atender uma quantidade X de adolescente e está atendendo uma quantidade menor, e que, portanto, o recurso que é repassado e previsto neste convênio é a mais do que a quantidade na prática de adolescentes que estão sendo acompanhados pelo serviço. Agora, para além dos processos burocráticos de conveniamento, de repasse e etc., a questão que fica aonde está essa juventude que então tem sofrido a aplicação de medida socioeducativa para o meio aberto e não está chegando nos serviços? Existem diversas hipóteses, como por exemplo, de que a juventude tem passado maior tempo cumprindo medida de internação, que a Fundação Casa tem sido mais rígida com relação ao envio do relatório conclusivo para a saída da juventude de dentro das unidades prisionais, mas também há hipóteses de que a juventude tem sofrido um maior processo de violência e um maior processo de genocídio que o Estado já vem praticando há anos com a juventude pobre, preta e periférica. Há de se considerar também que, ainda que a SMADS venha com uma justificativa de desvio de recurso ou de perca de recurso público, também devemos pontuar a precarização do trabalho dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, que tem que dar conta de proporcionar diversas atividades pedagógicas junto com a juventude e diversas outras nuances do trabalho que é executado pelos serviços, com um recurso muitíssimo abaixo do que seria necessário de fato para a implementação de uma política pública de uma maneira mais qualitativa. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Para download do Casa Virada no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast. Mais informações, desobediênciasonora.milharal.org.